Sabe, o segundo grau da maçonaria, o de companheiro, vai muito, mas muito além de uma simples promoção. É uma transformação filosófica de verdade. Uma jornada que leva a gente do trabalho externo, aquele que todo mundo vê, para a descoberta interna, que é, no fim das contas, a que realmente importa. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro aqui vai ter 5 passos bem essenciais. A gente começa com aquela mudança de perspectiva, que é a base de tudo, depois passa pela moralidade, pelos símbolos que guiam o caminho e, no final, a gente chega na síntese esotérica que revela o grande objetivo do companheiro, que é gerar a própria luz. Então, o ponto de partida é esse aqui: uma mudança total de foco. Se antes o trabalho era sobre o que está do lado de fora, agora, no segundo grau, ele passa a ser sobre o que existe por dentro. Essa nova perspectiva é o que sustenta toda a jornada do companheiro. E aqui a gente vê a grande virada de chave, né? O aprendiz, o foco dele é no exterior, é limpar o ego, o trabalho na pedra bruta. Agora o companheiro, o olhar se volta para dentro. O objetivo é expandir a consciência. A gente sai de um trabalho na superfície da pedra para tentar entender a vida, as leis que existem dentro dela. É uma mudança em tanto. Claro, essa mudança toda por dentro, ela acaba exigindo uma nova forma de agir no mundo, né? A moralidade aqui deixa de ser algo passivo, sabe? Ela vira uma força ativa, criativa. É a grande transição do ser para o fazer. E a ideia por trás disso é realmente poderosa. Olha só, não é suficiente só não ser mal. O companheiro tem um chamado para ser útil, para contribuir de forma ativa para as artes, para as ciências. A moralidade se transforma em ação pura, num compromisso real com o desenvolvimento social e intelectual. E essa mudança de atitude, ela mexe até com a natureza do desejo. Pensa assim, o estado inicial é o de receber, quase como se fosse um recipiente vazio. Mas o objetivo do companheiro é evoluir, é sair desse estado e ir para o desejo de compreender, de verdadeiramente entender as leis, tanto as naturais quanto as divinas, que regem tudo. Ok, mas como é que esse crescimento acontece na prática? Bom, a maçonaria usa uma alegoria fantástica para representar isso: a ascensão sinuosa. É uma jornada simbólica que representa todo esse desenvolvimento, tanto intelectual quanto espiritual. Essa subida acontece através de 5 viagens simbólicas. A jornada começa com o domínio dos próprios 5 sentidos. Daí, ela passa pelo estudo da arquitetura, das 7 artes liberais, até culminar na integração de todo esse conhecimento e, claro, na aplicação da sabedoria. Cada um desses passos é como se fosse uma nova ferramenta que se ganha para continuar o caminho. E o grande símbolo dessa jornada toda é a escada em caracol. É uma metáfora muito poderosa para a introspecção. E a citação resume perfeitamente a ideia, né? Para ascender ao Criador, é preciso mergulhar mais fundo em si mesmo. Parece um paradoxo, mas faz todo sentido. E por que uma escada em caracol? Bem, a escolha é totalmente intencional. Pensa numa escada reta, o progresso é linear, direto. A cada degrau que se sobe, o de baixo fica para trás. Já na escada em caracol, a história é outra. Ela simboliza o progresso interno, introspectivo. Para subir, é preciso voltar ao mesmo ponto, só que num nível mais alto. Ou seja, para ir para cima, primeiro é preciso ir mais fundo para dentro. Bom, essa nova jornada introspectiva, ela pede novas ferramentas, certo? Aquelas ferramentas mais de força bruta do aprendiz agora dão lugar a instrumentos de precisão, de ajuste fino, de equilíbrio. São as ferramentas perfeitas para o trabalho intelectual que vem pela frente. Primeiro, a gente tem o prumo. Ele é o símbolo da verticalidade, aquela linha reta que conecta o indivíduo com o divino, com a busca pela verdade superior, pela espiritualidade. E, em contraponto, vem o nível. Ele simboliza o caminho horizontal, a nossa conexão com as outras pessoas, com a humanidade. Representa a igualdade, a harmonia social, os nossos deveres aqui no mundo material. E aí que está o grande desafio do companheiro. É justamente encontrar o equilíbrio perfeito. É conseguir viver bem nessa intersecção, sabe? Onde o prumo vertical, da busca espiritual, encontra o nível horizontal dos nossos deveres com o mundo e com os outros.
Essa busca pelo equilíbrio aparece também num dos símbolos mais famosos da maçonaria. Uma das pontas do compasso, que representa o espírito ilimitado, agora aparece por cima do esquadro, que é o símbolo da matéria, do mundo físico. É o sinal claro, a espiritualidade está começando a emergir, a ganhar mais espaço sobre a matéria. E no centro de tudo, simbolicamente, a gente encontra a letra G. Ela não tem um significado só. Ela representa todo um caminho de conhecimento. Começa com geometria, vista como a linguagem do Criador. Daí evolui para gênio, a nossa centelha criativa. Depois, geração, que é o poder de criar. E todos esses degraus levam ao significado mais profundo de todos, gnose, que é aquele conhecimento direto e intuitivo da verdade. Agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças numa síntese mais esotérica. E para fazer isso, a maçonaria usa um mapa da consciência muito antigo. O simbolismo da árvore da vida. É aqui que o companheiro finalmente entende como gerar a própria luz. Nessa jornada simbólica, o companheiro sobe pelo pilar central da árvore da vida. O ponto de partida é Malkuth, o reino material, que é o território do aprendiz. O caminho do companheiro passa por Yesod, a fundação, que é justamente onde o mundo físico e o espiritual se tocam. E o destino? É Tiferet, que simboliza a beleza, a harmonia, a consciência iluminada. Lembra do G de geração? Pois é aqui em Exode, na fundação, que esse conceito ganha toda a sua força. Exode está associada à capacidade de gerar, de transmitir. Então é nesse ponto que o companheiro deixa de ser só um receptor de luz para se tornar de fato um gerador do seu próprio entendimento, da sua própria iluminação. E isso finalmente nos revela o verdadeiro significado de receber um salário na maçonaria. Não tem nada a ver com um dinheiro ou uma recompensa externa. O salário é a própria luz, aquela que se acessa pelo próprio esforço. É a iluminação que vem como resultado do trabalho interior, da introspecção, do mérito. E no fim das contas, toda essa jornada do companheiro pode ser resumida numa pergunta fundamental. Fica aqui a reflexão. Qual a diferença entre a luz da graça, aquela que simplesmente se recebe, e a luz de retorno, aquela que é conquistada com esforço? É basicamente a diferença entre ser um receptor e se tornar um criador. Uma pergunta que nos faz pensar sobre o que significa de verdade gerar a própria luz.